porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. E com profundas riquezas do saber conhecer de Deus, qual insondáveis seus juízos e seus caminhos. Por isso damos a Ele a honra, a glória, e a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Declare mais uma vez: a Ele a honra, a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, somente a Ti, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia, Deus, a Ti a honra, a glória, a louvor, a adoração. Bendito seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado pra sempre, exaltado o Teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado pra sempre, exaltado Teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre
Marivaldo ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Bom dia, queridos. Bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se puder abrir a sua Bíblia na carta de Filemão. Carta de Filemão. Não vou falar o capítulo porque só tem um capítulo, mas versículos ela tem 25. Mas o versículo que nós iremos ler é o versículo 10 até o 12. Carta a Filemão, capítulo 1, a partir do versículo 10. Louvado seja Deus. Essa carta, juntamente com a Epístola Universal de Judas, é a menor ou menor livro do Novo Testamento. Um só capítulo, ambas 25 versículos, mas o assunto abordado é de suma importância para nós. Vou dizer que o assunto abordado na carta de Filemão é um dos assuntos principais do cristianismo. É um princípio básico, principal da fé cristã, que é sobre o perdão. O assunto principal da carta de Filemão, de Onésimo, Paulo escreveu de Onésimo para com Filemão, o assunto principal é o perdão. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre o perdão. Lá no versículo 10 diz bem assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, ao qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu o tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou como a mim mesmo. Eu bem que o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer ou consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Até aqui, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nos dê toda a autoridade, toda a graça, toda a unção, todo o poder, porque nós não temos nada, nós não somos nada, o Senhor é tudo, e o Senhor possa nessa noite ministrar no nosso coração, em nossas vidas, operando aquilo que o Senhor tem operado na nossa vida, operando nossos corações, nossas mentes, para que a Tua palavra, Senhor, possa ser edificadamente em nossos corações, possa encontrar a boa semente, possa encontrar a boa terra, que a semente possa germinar e que possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Senhor Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa carta que Paulo escreve ao homem, que Filemão era um homem. Paulo escreveu quando ele estava preso a primeira vez em Roma, aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Só que Paulo não escreveu para uma pessoa desconhecida. Paulo não escreveu para alguém que ele não conhecia. Paulo conhecia a Filemão. E por certo, em uma das viagens missionárias de Paulo, ali pregando o Evangelho, Paulo conhece a Filemão e ali começa o relacionamento com Filemão. E Filemão, quando começa a ouvir a mensagem de Paulo, que é sobre Cristo, ele se converte a Jesus Cristo. A ponto que quando Paulo começa a escrever, Paulo começa a dar as saudações, ele estava na igreja que estava ali na casa de Filemão. E Paulo agora está preso. E um certo escravo fugindo do seu senhor, chamado Onésimo, em algum momento da sua vida ele encontra com Paulo. E esse homem chamado Onésimo, ele era escravo desse Filemão. E podemos dizer, afirmar com certeza, na base da história, que Filemão era um homem de posses. Era um homem que tinha um nome diante da sociedade, porque naquela época só alguns senhores que tinham escravos. E naquele tempo era normal você ter um escravo para fazer aquilo que você queria que ele fizesse, para fazer o trabalho árduo, pesado.
Então Filemão era um homem de posses, era um homem que tinha escravo, era um homem diante da sociedade vista. Mas quando Filemão ele encontra com Deus através de Paulo, a vida dele começa a mudar. A vida dele dá uma mudada, dá uma transformada. Por quê? Porque dizemos e afirmamos na base bíblica que é com certeza aquele que conhece a palavra, que conhece a Cristo, continuar da mesma maneira que está vivendo, porque o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, gera em nós uma transformação, gera em nós uma mudança. Foi assim comigo e foi assim com você. Olha o que nós fazíamos, como nós vivíamos e como nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ela transformou as nossas vidas e agora nós não agimos mais como agimos antes. Não, agora não andamos mais como andamos antes, andamos diferentes, baseados na palavra. E esse escravo, ele encontra com Paulo, e ele ouvindo a mensagem que Paulo prega, ele é impactado, ele não tem outra palavra, ele não tem outra decisão a não se render à mensagem de Paulo. E a mensagem fala sobre quem? Sobre Cristo. Então Onésimo, ele se converte, ele se entrega a Cristo, e ele tem que confessar, dizer quem ele era, da onde que ele veio. Ele começa a falar com Paulo: ó, eu sou um escravo, meu nome é Onésimo, eu sou fugitivo de Filemão, estou fugindo. E a Bíblia não nos fala, mas ele abordou talvez qual foi o assunto, porque Paulo, quando manda a carta para Filemão, ele fala: se ele te defraudou, se ele te furtou alguma coisa, põe na minha conta, que eu, quando voltar, vou te pagar. Queridos, e ele agora começa, mesmo Paulo preso na prisão, ele começa agora a ser útil para Paulo. Mas Paulo nos traz um ensinamento maravilhoso, queridos, maravilhoso. Às vezes nós queremos reter algumas coisas nas nossas vidas. Às vezes nós queremos que pessoas fiquem do nosso lado para sempre, porque as pessoas olham útil para nós, faz bem para nós. Mas nós temos que entender como Paulo entendeu. Paulo tinha autoridade para ficar com Onésimo o resto da vida com ele. Mas Paulo diz: eu não vou fazer isso. Por quê? Porque você pertence a alguém. Você tem que voltar para o seu Senhor. Você tem que voltar para aquele que até aqui cuidou de você. Porque Onésimo vivia na casa do seu Senhor Filemão. E se Onésimo viveu até esse tempo de Paulo, Filemão cuidava de Onésimo, da sua dia, sua forma cuidava, o alimento, a moradia, cuidava. Mas sempre nós queremos reter, mas nós temos que sempre deixar o fluxo, deixar as coisas acontecerem, porque Deus sempre tem o melhor para nós. E o que nos chama a atenção é que o assunto principal dessa carta é para que Filemão perdoe o seu escravo fugitivo. Porque naquele tempo, e até no dia de hoje, se alguém tiver preso fugir, tem uma consequência, tem um juízo. Naquele tempo, o escravo, se fugisse, ainda mais se pegasse a barra, a sentença dele era a morte. Outros escravos, dependendo da situação, ele ia ser bastante machucado e colocado lá de exemplo para que outros não fizessem a mesma coisa que aquele escravo fez. Sempre o homem tem uma sentença. E qual é a sentença do homem? É aquilo que bem cabe a ele fazer. Ele errou, a sentença dele agora é o quê? Ele não vai comer. A sentença dele agora é o quê? É ficar mais pesada, é trabalhar mais duro. A sentença do homem sempre é aquela que convém ao homem fazer. Mas a sentença de Deus sempre é o contrário de nós. Nós queremos fazer aquilo que agrada a nós, que nós achamos que é bom. Deus sempre faz o contrário. A sentença de Deus, sabe qual é? É te libertar, é deixar você ser livre, queridos. Enquanto o homem julga, o homem aponta, o homem põe em você o sofrimento, o jugo, Jesus faz o contrário. Ele tira tudo isso de nós, ele nos liberta. Não importa a condição, não importa se eu sou escravo, se eu sou fugitivo, se eu defraudei, se eu roubei, se eu maltratei alguém. Mas quando nós encontramos a Cristo, querido, a sentença é: você está livre, você está livre. Em Jesus Cristo nós somos livres, amados. Mas quantas vezes o homem ele vive fugindo de responsabilidades, fugindo de medos, fugindo muitas vezes de decisões que têm a ser tomadas,
fugindo talvez de algumas coisas, de alguns sentimentos, de alguns problemas, de algumas adversidades. Nós sempre vivemos fugindo. Essa é uma realidade. Às vezes nós viemos aqui para esse refúgio, fugindo de alguma coisa lá de fora, porque aqui nós sabemos que encontramos refúgio, que encontramos alegria, que encontramos paz, que encontramos a alegria de viver. Quantas das vezes eu falo por mim mesmo, eu entrei pela porta da igreja, mas eu tenho fugido de alguma coisa lá de fora, daquele mundo que estava me sufocando e apertando, mas foi um lugar que eu encontrei a paz, que eu encontrei a Cristo, que eu encontrei a solução para aquela situação, igual eu estava fugindo. E esse escravo, ele estava fugindo do seu senhor, porque defraudou ao seu senhor. E a vida daquele escravo seria sempre fugir até o dia da morte dele chegar. Porque o escravo que for do seu senhor, se o seu senhor não encontrar, se alguém outro encontrar, vai matá-lo, vai sentenciá-lo à morte. Mais interessante que no meio desse percurso, aonde Onésimo estava fugindo, ele encontrou com alguém diferente. Ele encontrou com alguém que ele nunca pensava que ele iria encontrar. Ele encontrou com Paulo, o servo do Senhor, aquele que levava as boas novas, aquele que levava Jesus Cristo para as pessoas, não importava a situação, mas ele estava disposto a fazer. Disposto não vou corrigir aqui, a palavra fala, Paulo diz que a ele foi imposto pregar o Evangelho. Paulo foi imposto a fazer isso. O chamado de Paulo para pregar o Evangelho. E quando Onésimo encontra com Paulo, a vida de Onésimo é transformada para sempre. Onésimo estava fugindo como escravo, mas quando ele encontra com Paulo, ele não precisa mais fugir. A ponto que ele fica lá com Paulo, ajudando a Paulo, ao ponto de Paulo dizer: olha, ele foi muito útil aqui, ele é útil para mim aqui, mas eu queria reter ele comigo porque é bem trabalho, ele é copeiro, ele me ajuda, ele faz isso, faz aquilo. Como? Irmãos, isso pode acontecer. Um escravo fugitivo ser útil para alguém. Alguém pode dizer assim: olha, eu queria que ele estivesse aqui comigo. Como que pode um fugitivo, um escravo, alguém dizer assim: nossa, como eu quero tanta presença dele aqui do meu lado, como ele me faz bem, como eu sinto bem com essa pessoa aqui do meu lado, eu quero ele sempre aqui do meu lado. Mas não diz: não, mas você precisa ir lá. Queridos, assim foi quando a graça de Jesus nos alcançou, queridos. Sempre há alguém que se sente bem ao nosso lado. Você saber que lá no seu local de trabalho tem alguém que se sente bem pela sua presença lá. Você saber que lá no seu lazer, onde alguém se sente bem com a sua presença lá, não por você, mas pelo aquilo que habita dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro da sua vida, e isso faz bem, transforma o ambiente onde você está, queridos. Porque quando Onésimo encontrou com Paulo, embora o ambiente não era o mais favorável, era numa prisão, era num lugar difícil, mas o que estava dentro de Paulo transformou. Porque muitas vezes nós pensamos no ambiente. É um ambiente que me proporciona mudança. É um ambiente que me ajuda a mudar. É um ambiente para fazer isso. Não. É a presença de Deus. Não importa o ambiente. Pode ser o melhor ou o menor. O mais importante é a presença de Deus, que é Ele, é a presença de Deus que transforma, que muda e transforma nossas vidas. E Onésimo, ali ele chegou como fugitivo, como escravo, até onde Paulo estava. Mas ele foi transformado porque a graça de Jesus alcançou. E agora Paulo escreve uma carta para Filemão. Filemão, meu irmão, meu amigo, servo do Deus Altíssimo, servo Todo-Poderoso. Ó, esse aqui, um tempo atrás, foi inútil para você, mas agora é muito útil tanto para mim, para você. Eu quiser reter ele aqui comigo, mas recebe ele. Recebe ele de volta como escravo, recebe ele de volta como fugitivo, como malfeitor, como mau caráter. Recebe ele agora como uma pessoa que não vale nada. Você pode fazer o que você quiser com ele, você pode matar, você pode desconfiar ele, você pode pendurar ele, amarrar, algemar. Foi isso que Paulo escreveu na sua carta? Não foi isso. Paulo recebe ele como se estivesse recebendo a mim, como se estivesse recebendo a mim estranhas. Mas receber não mais como escravo, não, meu irmão. Mas receber lá como irmão em Cristo Jesus, como amigo em outras traduções. Não mais como escravo. Queridos,
Talvez você chegou aqui nessa manhã como um fugitivo, como um escravo fugindo de alguma coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: o mesmo Espírito Santo de Deus que habitava na vida de Paulo naquele tempo, ele habita aqui nesse lugar. Ou embora você pode ter chegado aqui como um fugitivo, como um escravo fugindo de alguma coisa, mas você não precisa estar da mesma forma que você entrou. Se você tiver um posicionamento como Onésimo teve, se converter a esse Deus maravilhoso, você pode sair daqui mudado, transformado. Você não vai sair daqui como Onésimo, como um escravo, como um fugitivo, mas você vai sair daqui como servo de Deus Altíssimo, como irmão em Cristo Jesus, queridos. Filemão recebe a Onésimo não mais como escravo, mas como um amigo, como um irmão, como amigo mesmo. Porque quando nós somos alcançados pela graça, queridos, a graça transforma a nossa vida de tal maneira a ponto de sermos como os irmãos, queridos. Não há maior, não há menor, não há melhor, não há pior. Todos nós em Cristo Jesus, nós somos como irmãos. Mas como é difícil nós perdoarmos alguém que nos maltratou, alguém que nos defraudou, alguém que nos magoou, alguém que trouxe para nós na nossa caminhada uma perda, um dano, um prejuízo. Como é difícil, não é fácil. O que eu estou dizendo esta noite, se fosse fácil, todos faziam, querido. Por ser difícil, são poucos que fazem, mas aqui estão os poucos que querem fazer aquilo que Deus determinou para mim e para você. É liberar o perdão, é perdoar, não importa as circunstâncias, mas se perdoe. Porque se Cristo não nos tivesse perdoado, nós já estávamos no inferno, querido. Nós estamos quebrados do perdão de Cristo. O que ele faz isso aqui é o perdão. Essa carta é maravilhosa. Ela é pequena, ela é apenas um capítulo, 25 versículos, mas os assuntos que abordados são de extrema importância. Mas eu quero abordar só o principal, queridos, é o perdão. Porque quando nós somos perdoados e perdoamos alguém, não tem mais diferença. Eu não sou melhor do que alguém, eu não sou maior do que alguém. Não, todos nós somos iguais, somos irmãos em Cristo Jesus. Porque é isso que a palavra nos faz. Quando nós alcançamos o perdão faz isso em nós. O perdão gera em nós algo maravilhoso, algo poderoso. Devido ao horário aqui, já estamos indo para o final. Mas lá em Romanos 5, 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, o que Paulo estava dizendo para ele, você vai lá reconciliar com o seu Senhor. E ele fala: Filemão, recebe aí a Onésimo aí, ó, reconciliação. O perdão faz isso. E o Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quando ele dá o brado de vitória, Deus meu, lá nas batalhas, Deus meu Deus, parar, tetelestai, Pai, tudo está consumado. Nós somos reconciliados com o Pai, nós somos reconciliados com Deus, nós somos reconciliados com o Senhor através do sacrifício de Jesus que gerou um perdão em nós, queridos. Onésimo é um escravo, um fugitivo, mas através do perdão que ele alcançou de Paulo, ele conseguiu a reconciliação com o seu Senhor. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o perdão que ele deu para mim e para você, nós fomos reconciliados com o céu, reconciliados com o relacionamento com Deus, queridos. Porque o pecado fez nossa separação, fez diferença, mas em Cristo nós fomos reconciliados, em Cristo nós fomos alcançados. E Paulo fala: eu mesmo escrevo essa carta a ti, Filemão, com meus próprios punhos. A carta tem um remetente, tem aquele que é o dono da carta. A carta tem um assunto, a carta tem um destinatário. Queridos, a palavra vai dizer lá no livro de 2 Coríntios 3, a partir do versículo 3, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta,
mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas a tábuas da carne do coração do homem. Queridos, a carta, ela tem um remetente, ela tem um nome. Interessante que quando Onésimo, ali ele volta para Filemon, ele não volta com sentimento de culpa, ele não volta pensando como seria a reação do seu Senhor, mas ele volta baseado na palavra, ele volta baseado naquela carta ali que Paulo escreve, ele entrega aquela carta para Filemon. Deixa eu te dizer uma coisa. Onésimo, quando é encontrado, quando a graça de Cristo alcança Onésimo, a vida dele é transformada. Ele agora volta como testemunho. Ele foi muito útil aqui, e outro tempo ele era inútil a você, Filemon, mas agora ele é muito útil, Filemon. Recebe ele aí, Filemon. Recebe. Como ele mesmo. Queridos, sabe uma coisa, nessa manhã, Deus está ministrando aqui restauração para a nossa vida, nossos corações. Temos que perdoar para sermos perdoados, queridos. Às vezes você entrou aqui machucado, angustiado com alguma pessoa, algum familiar, alguém que te deu na sua vida, te magoou, te deu algum prejuízo, algum dano, mas nesta manhã Deus está nos falando: tira isso do seu coração, porque o que Ele tem para fazer, isso não pode impedir de fazer, mas é necessário nós tirarmos esse sentimento dentro das nossas vidas. Mas nessa manhã, faça isso, porque um dia Ele fez isso por mim e por você, e agora que nós somos cartas de Cristo, nós temos que fazer isso, levar o perdão que nos alcançou, o perdão que nos transforma, o perdão que gera em nós, não mais escravo, porque Paulo fala: esse meu filho, mas não é escravo, não é fugitivo, não, mas é filho. Todos nós somos filhos de Deus, não importa a nossa circunstância, a sua circunstância, importa uma coisa: em Jesus nós somos filhos de Deus, e filhos têm uma herança. Filhos têm um pai, filhos têm uma casa, filhos têm uma moradia. Eu e você não precisamos viver mais fugindo, querido, porque agora nós temos uma identidade. Não mais somos escravos como fugitivo, mas somos filhos de Deus, querido. Nós temos uma morada, nós temos uma casa, nós temos um pai. E a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, é onde Ele está, queridos. E você pode sair daqui nesta manhã com essa palavra no seu coração sobre perdão, porque o perdão é a base principal, é o princípio da nossa fé cristã, é o perdão, é o pilar principal, esteja fundamentado nesse pilar principal do perdão, porque você fazendo isso, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, porque esse é um dos mandamentos de Cristo: perdoar uns aos outros. Se coloquem nos seus pés, e o pastor de volta para estar aqui orando ao Senhor, uma salva de palmas para o Senhor esta manhã maravilhosa. Bom dia, Diácono Marcola. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus pelas bênçãos e quero contar uma bênção para vocês. Só que nós estamos aqui, Deus ele já fez um milagre para cada um de nós. Deus ele já deu uma bênção para cada um de nós. Porque é o fogo de vida. Muitos estão lá no leito do hospital, muitos não podem levantar e muitos já voltam. Então você é um privilegiado de estar aqui, ouvindo a palavra, aprendendo. Mas não basta só você aprender, nós temos que praticar. E foi falado do amor. O amor não é aparente. O amor não é de aparência, porque Deus ele é amor. Deus ele conhece o interior e o exterior. Você pode fazer a bondade de todas as formas, mas se você não tiver o amor, Deus ele te conhece. Que você possa fazer a bondade, que você venha ter a misericórdia de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a Deus. Pai querido, Pai amado, te rendo graças a Deus por mais uma oportunidade nesse dia único, nesta quarta-feira. Uma quarta-feira de bênção, de excelência e de vitória, porque o Senhor me colocou de pé, mesmo diante das dores, das lutas, das dificuldades, mas o Senhor tem me abençoado. Foi a tua promessa, Senhor, está se cumprindo sobre a minha vida e venha se cumprir sobre a vida, Senhor, de todos que estão aqui. Eu quero te pedir, Pai querido, Pai amado, um dia, Senhor,
da irmã Priscila. O Senhor venha dar saúde a ela, prosperar, Senhor Deus. Ela não está aqui, mas o Senhor deu de perto, de longe, vai de novo para a casa dela. Abençoa ela, abençoa o Bernardo, abençoa a Helena, abençoa o Vicente, abençoa também o irmão Paulo. Meu Deus, o Senhor venha dar muitos anos de vida a Priscila, venha dar saúde, livrar ela de todo mal. E como ministro do teu Evangelho, eu profetizo muitos anos de vida para a vida dela. Pai, continua nos abençoando, continua nos agraciando com a tua presença. Que a paz do Senhor Jesus, a tua bondade, a tua misericórdia venha durar para sempre sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Como ministro do Evangelho do Senhor, eu profetizo o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé para nos guardar, nos proteger de todos os dados do trabalho permanente. A espada, que é a palavra, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, que liberta, que entra, ó Pai, que penetra, Pai, sobre a nossa alma, sobre a nossa junta, sobre a nossa medula. E a água para decidir pensamento, Deus, o cinto, que é a verdade, Pai, do teu Evangelho, e a sandália, que é a propagação do teu Evangelho da paz. Nos ensina a viver esse Evangelho, nos ensina a praticar esse Evangelho, Senhor Deus, que não seja só de vista, de aparência, mas seja, Pai, de permanência eterna, para a tua vida, para a tua honra e tua glória e teu louvor. Como ministro do Evangelho do Senhor, profetiza, Pai, a vitória e a bênção para os teus filhos, para a família deles, que a graça do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo venha estar conosco não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai em paz, que o Senhor nos abençoe. Se o Senhor é por nós, operando Deus, que nada possa impedir, Senhor, da tua bênção de chegar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Que tenha um dia abençoado, um dia próximo, em nome de Jesus. Amém? Palmas a Deus. Doce voz